Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, para toda a face do nome. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pelos dias anteriores. Que a tua graça, o teu amor, a força, Senhor, suprema, nos sustentou, nos ergueu e nos fortaleceu para que estivéssemos nesse dia com a nossa alma, Senhor, cheia de gratidão a Ti. E com o nosso coração alegre e cheio de temor e tremor, para reconhecer a tua majestade, porque sabemos, Senhor, somos justificados pela fé, mas sabemos que a graça não nos deixa ficar presos no pecado. Por isso, somos salvos, Senhor, e temos força dada por Ti na pessoa do Espírito Santo que nos sustenta. Porque a graça é que nos faz cada dia ser fortalecido e olhar para frente, Senhor, tropeçar, mas não ficar prostrado, para que possamos assim sempre olhar para Deus em nome de Jesus e ser erguido maravilhosamente pela força maravilhosa do seu amor imensurável. Por isso, Senhor, nesse dia maravilhoso que se chama hoje, muito obrigado pelos teus servos que estão, para aqueles que estão a caminho. Ó Deus, abençoa. Ó Deus, sei com aqueles que estão viajando também, Senhor, para ter um refrigério assim da opressão, Senhor, e do cansaço do trabalho, buscando um lugar de refrigério, um lugar de refúgio, uma sombra, Senhor, do onipotente, onde possa assim, se abrigar e refazer, Senhor, em nome de Jesus, as questões que muitas vezes, Senhor, nos submete à angústia e também à tribulação e a alguma forma de desespero, Senhor, de desencontro. Mas aqui estamos sabendo que Jesus é a força que nos liberta, é a graça que nos salva e é a esperança que nos leva à eternidade. Por isso, muito obrigado pelo teu amor derramado em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo, nosso Consolador, que nos dá para nos guiar em toda a sabedoria, em todo entendimento, Senhor, em toda a riqueza de graça e compreensão. Por isso, usa-nos, Senhor, nessa manhã e nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade, a buscar a tua face. Ó Deus, abençoe essa nação, abençoe esse país e abençoa, Senhor, todas as nações do mundo, Senhor, todos os líderes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que o Senhor ergueu para se administrar e colocar ordem, Senhor, dirigindo assim um povo, que a tua graça, Senhor, fortaleça, Senhor, e que assim possam todos em harmonia desfrutar desse privilégio. Eu liberto o nome do Espírito de ganância, Senhor, e Espírito, Senhor, de tudo que é loucura, Senhor, e abençoa o teu povo para que possa saber, Senhor, reconhecer o conceito do amor, aquele amor que cuida, aquele amor que reparte, aquele amor que supra a necessidade uns dos outros, aquele amor que nunca é considerado comigo, mas tudo é Deus. Por isso cantamos a tua glória, exaltamos o teu nome, todos os pastores, todos os líderes, Senhor, todos os membros de suas famílias, para que em nome de Jesus, a maior riqueza que nós temos seja simplesmente o reconhecimento da graça e do teu amor, Senhor, que nos salvou e que nos tirou do charco de novo, Senhor, que nos tirou do inferno. Por isso, Senhor, não tem nenhuma riqueza que nós venhamos alcançar que seja maior do que a graça do Senhor Jesus que nos salvou. Por isso, Senhor, caminhamos nessa direção, Senhor, buscando, Senhor, sempre pelo temor e tremor, glorificar o teu nome e exaltar e reconhecer a tua majestade e o teu amor. Ó Deus, que as nossas angústias e tudo quanto vem nos trazendo, Senhor, desconforto. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sou
não consegue ultrapassar o que estava comigo. Ele vai lá e deita sua menina. Essa coisa é fantástica. É Deus. E tudo isso é o que está dizendo aqui nesse grande que nós cantamos. Que a intimidade que nós temos com Deus é a riqueza que nos dará vitória em qualquer circunstância. Se nós não temos intimidade com Deus e confiança plena nele, o desespero vai bater e nós vamos ser sucumbidos. Vamos ser sucumbidos. É muitas coisas que acontecem hoje. Como você está? Por favor, na decisão do povo. Passagem parece Justamente. tinha muito carne. Justamente. Até então ele era doutor da lei, especialista ali no conhecimento da lei, mas a fonte não tinha encontrado ainda. Eu fiquei de noite com Jesus para poder ter essa experiência. Foi de noite para que ninguém pudesse ver ele com essa ligação com Cristo. Porque eu tinha medo lá de perder também lá, de ser espancado lá na corte lá, né? Aí depois você tem um ponto para o carnezinho, não mais ou menos como o pessoal viu um gole d'água, assim, um copo d'água, algo que trouxe para ele agora o refrigério da alma, e ele pôde agora, um momento mais Estou bem, graças a Deus. essencial da vida de Cristo, que Jesus precisava da pessoa realmente para aquele momento, né? E ele foi um Salvador. Ele foi num momento mais difícil que o discípulo não podia. O discípulo não morreu, ficou preso ali no quarto, com medo também de morrer. E aí aparece Nicodemo e Zé de Arimateia. O momento mais difícil que podia realmente levar Jesus para ser sepultado. Hoje nós temos um problema sério. Nas igrejas, quanto maior a igreja, mais problema. Porque vem a sombra, né, de que tudo vai bem, quando nada está bem. E essa sombra é aquilo que hoje vai ter uma grande maré. E eu vou para pescar, e acaba naquele maré você não pesca nada. As ondas, os bichos estão mais para fundo, você não consegue alcançar, né? E acaba você de pescar, não pesca nada. Então, a igreja grande, ela passa por um perigo terrível de abrigar as pessoas na igreja e distanciar elas de Jesus. Mas é possível isso, abrigar as pessoas na igreja e as pessoas estão distanciando de Jesus? Olha, a juventude da igreja, na maioria das vezes, as lideranças que assumem cada departamento de jovem, departamento de adolescente, departamento de crianças, departamento de danças, e tal. Aí, às vezes, nós atraímos as crianças a vir para a igreja porque ela faz parte do ministério da dança. E ali ela fica empolgada, porque tem as peças e vai se apresentar na frente. E a gente tem que olhar que a criança, ela se encanta pelo que ela está fazendo, ela sempre vai estar disposta a receber aplausos, elogios, palmas. Então, se ela fez ali e todo mundo bateu palma, todo mundo elogiou, ela está feliz. Ela está feliz. Só que essa felicidade não deveria ser para as crianças. Ela deveria fazer tudo isso e a consciência dela não era a consciência que depois de fazer receber palmas e aplausos. Mas depois de fazer tudo aquilo, elas mesmas criaram uma frase para dizer: Senhor, a honra e a glória é tua. E ela enalteceu o nome do Senhor por aquilo que ela está fazendo. E não que as
para a peça política de Cristo. Por que eu digo isso? Porque é o que a gente vê no entorno das igrejas. Ontem eu estava, depois que eu vi cantar fiquei na frente fazendo algumas coisas e tal, e eu estava vendo duas jovens que eram do Ministério do Louvor, de uma outra igreja, né? E elas, jovem, evangélico, maior ou de menor, e completamente longe, estava ensinando ali o menino a dançar, fazer essa dança bíblica e tudo mais. Quer dizer, você está na igreja, está com Cristo, mas o que você faz na igreja não é algo que imprime temor a você. Às vezes você vai para o louvor e tudo mais, mas você está no louvor, mas porque é uma porta que se abriu para que eu possa me apresentar. Não é uma porta que se abriu para que eu possa servir melhor a Deus. E a gente leva os jovens para que eles possam ser uma atração a mais na igreja. E não o jovem, para que o jovem conheça Jesus e o temor de Deus fique imprimido no seu coração. Porque é o resultado da graça, que diz assim, ó. Justificação pela fé e paz com Deus. Mas na frente vai dizer aqui, ó. Aqui um pouquinho mais na frente, vai falar da graça. Isso aqui é em Romano, né? Em Romano, ele fala dessa fé e fala também da graça. E ele traz uma mensagem aqui. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Quer dizer, isso, quando nós educamos as crianças e os jovens, elas podem até chegar, quando elas tirar o seu segundo grau, fizer 18 anos, for para a faculdade, ela vai ser confrontada com as teorias, não é? As teorias da evolução, essa coisa toda aí, mas ela vai ter temor de Deus no coração e certeza, porque Deus já o colocou de uma forma rica e especial, que ela tem no seu DNA o toque de Deus, a realidade de Deus na sua vida. Então nada vai arrancar aquilo que está quebrantado e bem fundado na rocha. Mas nesse jeito que a gente trabalha com as crianças, elas vão, mas quando ela faz 13 anos, 12 anos, aí já não quer mais vir para a igreja, já fica com vergonha e aquelas coisas, e os pais também são muito culpados. Muito culpado porque Deus, Ele é bom, entre aspas. Ele é bom, mas Ele não é bom bastante. Não é nem 50% bom, Ele é menos de 50%. Tanto é que eu posso dizer isso baseado em que servir a Deus e estar na igreja não é o maior contentamento. Porque a igreja não fala, servir a Deus não fala, por isso Deus não é bom bastante. Porque chega um determinado momento que eu vou avoar, largo tudo, vou para uma casa não sei aonde, vou acampar, não sei. Você quer se livrar de tudo isso porque Deus não é bastante para você reverenciar e estar apegado, arraigado, dizendo, eu sou teu e tu és meu. Então Deus não completa a felicidade, entre aspas, né? De muitos, mas de poucos. Pouco porque aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, não tem outro evento nenhum maior de que você estar
na presença de Deus, servindo a Deus na igreja, procurando sempre atividade. E quando você tem uma abertura, um espaço, um tempo livre, você vai procurar nesse tempo livre preencher com a graça de Deus, levando alegria aos corações. Eles hoje não tem culto, eu vou visitar meu marido, vou visitar não sei quem, eu vou falar desse amor. E ora a Deus e vai, e quando chegar lá você fala de Jesus. Porque Jesus é a maior riqueza que você tem. Mas quando eu digo que Deus não completa, e Deus é incompleto nessa realidade, é a maneira de nós conduzir o povo. Porque a juventude ela está na igreja quando é criança, e quando esse ano vai para a igreja, condena a sua vontade. E às vezes ela vem para a igreja simplesmente porque quer ter uma oportunidade de cantar, e ela canta e quer receber a aplauso. Uma vez, Emily, quando minha mulher era pequena, ela vinha para a igreja, ficava aí comigo, e ela foi na frente se apresentar, cantar um louvor. E depois todo mundo aplaudiu, ela pegou assim na ponta do vestido assim e fez assim. Aí eu chamei ela lá no fundo, eu estava lá no fundo, eu digo, vem cá. Aí quando ela foi, eu disse, olha, toda a honra, toda a glória pertence a Jesus, não é a você. Você é uma pessoa. Então, nem é a você, nem é a igreja. Então, tudo que você está fazendo, você está fazendo para Deus. Pare com isso. Pois é. Então, você tem que ficar bem atento, porque senão você conduz as pessoas para o caminho errado. Tem que chegar aconselhando, minha filha foi bonita, o céu se alegrou com aquilo que você fez. Dê a honra a Deus. Guarda isso no seu coração, esse momento maravilhoso. Mas se você transmitir a honra para ela, já foi. Já foi. Porque ela fica com o pé na igreja, com o pé no mundo, não consegue se firmar, porque, não é? Quando chega um vereador como esse, ele arranja um lugar para ir, aí a igreja não pode fazer uma atividade, e quando faz uma atividade, olha para ele, Deus não é bastante para muitos cristãos. Porque quando faz uma atividade na igreja, em vez da atividade ser para glorificar o nome do Senhor, a primeira coisa que a gente vai perguntar, vai ter alguma coisa? Alguma coisa, comida, bolo, salgado? A atividade não é bastante. Olha, vai fazer alguma coisa, você vai perguntar logo. Vai ter salgado? Vai precisar de trazer alguma coisa? Porque ninguém está disposto a glorificar a Deus e dizer, esse dia eu vou tirar separadamente para glorificar o nome do Senhor e seja a vontade de Deus. Significa que você vai ter altas surpresas se você está voluntário, para que a igreja, a direção não vai deixar você passar um dia inteiro aqui e na hora vão fazer alguma coisa para você. Não é? Mas a gente já se preocupa logo, porque o mais importante de estar aqui é eu olhar o meu corpo físico. Olhar que na hora que eu estiver com fome, olhar se vai ter um churrasco. Às vezes eu vejo gente perguntando, liga para mim perguntando, vai ter aquele churrasco que de antigamente? Eu digo, não, acabou essa festa. Vá logo. Aí você vai falar, vai ter um churrasco, cada um vai trazer seus. Não está tendo mais não. É, sim. Porque o importante não quer dizer que nós não temos direito de fazer isso. Mas isso não pode ser prioridade. O churrasco e as guloseimas, que a gente depois vai degustar, não pode ser prioridade. E até a gente, quando convida umas pessoas para aqui, vamos para a igreja, depois a gente pode fazer um churrasco, depois a gente vai ter com os ideias. Não é assim que ele faz? E as pessoas não vêm ficar no culto, nem ficar disso, nem ficar de nada, vêm ficar para a guloseima para a igreja. Está vendo o nosso erro? Um erro terrível. Por isso nós estamos dizendo que Deus não é bastante para muitas pessoas. E essas pessoas que vêm nesse intuito, ela fica com o pé no muro. Ou pula para dentro ou pula para fora. Porque ela está insegura. Jesus não preenche a sua expectativa porque erramos em ensinar. Porque Deus ele só penetra no íntimo de uma vida se a vida tiver fome e sede de Deus. De Deus. Uma criança pode ser tomada por Deus, pode ter uma experiência com Deus desde jovem.
5 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, 8 anos. Pode ter uma diferença profunda. E isso é que vai fazer ela, no momento de dificuldade, vencer os obstáculos. Ela vai vencer os obstáculos porque ela conheceu e conhece a Deus. E sabe que a força que ergue ela nos momentos de dificuldade é o próprio Deus. É a graça de Deus. Então isso é importante a gente levar a sério, porque nós estamos cometendo um grande erro na igreja. Mesmo igreja grande, cheia de jovens, mas quando o jovem chega na faculdade e arranja, Deus abençoa, porque na igreja Deus vai dar abençoamento. Não quer dizer que Deus não abençoa os que estão na igreja, porque tem tanta pessoa que estão na igreja, é rico, é muito abençoado, mas Deus vai te abençoar de uma forma especial. Uma forma que você vai saber ser grato a Deus, é diferente. Então, quando Deus nos abençoa e supra a necessidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar um carro. Deus me deu um carro, me deu alguma coisa, então, botar a família no carro e pegar a pista. Olha, pastor, onde vai visitar a família, não sei o quê. E de repente você vai visitar uma família, é errado. Não, não é errado. Nunca foi e nunca será errado. O errado que tem nessa visita é que eu não tenho um propósito de visitar essas minhas famílias que estão distantes para falar da alegria e do amor de Deus, do gozo inefável da graça de Deus na minha vida e transmitir para ela o gozo que Jesus traz. Mas eu quero visitar lugares, andar por aqui, comer a galinha da minha avó, da minha tia, sei lá, aquele leitinho, sei lá, não sei o quê. E a gente vai buscando um dia de fugir, né? Um dia de distância, de tudo, e um dia que eu possa viver eu mesmo, longe do mundo, talvez até longe do próprio Deus. E aí, já de manhã, da mentira, já de noite, a gente vai para o teclado, mas nunca vai dizer a gente agora, nós estamos aqui. Eu trouxe uma coisa também que é importante, já que vocês estão abençoando assim, eu quero abençoar vocês. Não, todo mundo faz um curso, traz a palavra. A semente semeada, ela vai germinar, vai dar fruto. E você vai ver quando estiver perto daquela data, o telefonema, olha, estamos aguardando vocês aqui, vocês vêm? Venham, eu até convidei umas pessoas para que possam estar aqui com a gente também. Elas iam viajar, mas não vai, porque você vem para cá. Porque agora já se transformou num momento de louvor e de glória a Deus e de felicidade à sua presença naquele lugar. Mas o que nós queremos? Uma casa distante, um lugar onde ninguém me incomode, uma piscina, sei lá o que mais, para que eu possa estar só, para que eu possa realmente desfrutar daquele meu momento, o meu momento. Eu acho que o crente, o maior momento do crente é o Calvário. A cruz, quando eu vi Jesus derramando a sua vida, para me purificar dos meus pecados, não tem momento maior que esse. A cruz do Calvário. E o que é que emana da cruz? Além da vida, da transformação, da purificação dos pecados e do resgate total, que nos tira completamente do charco do outro, é a proposta de seguir Jesus. Se alguém quiser mesmo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é uma proposta muito rica e muito difícil de se entender. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque muitas vezes nós não sabemos o que significa a cruz. Nós sabemos repetir. Jesus está dizendo que quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí tem pessoas que têm uma cruzinha mesmo pendurada no pescoço. Não é que tem uma coisa assim, uma cruzinha. Não, eu carrego minha cruz todo dia. Né?
achando que Jesus está falando isso. E o que Jesus está falando da cruz é a capacidade de seguir a Jesus em meio a qualquer circunstância. É estar preparado para sofrer qualquer dano por amor a Cristo. É isso que está dizendo. Porque a cruz em si não era o madeiro onde Jesus foi crucificado. A cruz em si é o sacrifício, é ser pregado, furado as mãos, furado os pés, ser furado com a lança, beber vinagre. É isso que é a cruz. A cruz é simbolismo, a cruz é um símbolo, a estaca é um símbolo, mas a cruz é o sacrifício nela ali prestado em favor da humanidade. Não é a estaca, porque o sacrifício da cruz, ele foi sepultado e ressuscitou. É disso que Jesus está falando. É a capacidade que eu tenho de renunciar todas as minhas vontades para seguir a Cristo e ver a qualquer circunstância. E ele vai dizer: olha, não é muito fácil servir a Jesus não, viu? E tomar a cruz e seguir. Porque aquele que renunciar a pai, mãe, tal, por amor de mim, não é digno de mim. Então ele está dizendo que é renúncia. Renúncia. Não quer dizer abandono. Renúncia é uma coisa e abandono é outra. Abandonar a família é uma coisa. E renunciar é não ter elas como prioridade. Prioridade acima da servidão a Cristo e ao serviço da igreja. É isso que ele está dizendo. E muitas vezes as pessoas não gostam da gente, porque aceitamos Jesus, porque agora eles vão achar que você abandonou Jesus, abandonou eles. Mas quando você vai com esse mel do favo, que é a transformação do seu caráter, do seu comportamento, e a riqueza da graça que você vai alimentar aqueles que chegam, um abraço, um beijo, uma saudação, a saudação quebra barreiras, quebra nó, empecilho, tudo que está travando. Porque a saudação faz vibrar o interior, a saudade de ouvir a voz, a saudade de ouvir você que agora há muito tempo que aceitou Jesus, parece que abandonou todo mundo, e quando você chega, todo mundo está esperando. Mas a gente ainda está íntimo. Quando você chega na porta que salva, Pai do Senhor Jesus, seja convosco. Aí vai invadir a casa e vai ouvir o grito, a voz da tua salvação. Minha alma tremeu dentro de mim, minha alma saltou dentro de mim, meu espírito se derramou, se alegrou, e toda a tristeza fugiu, e você sai correndo para abraçar, e beijar, e relembrar o momento maravilhoso. Então é a salvação. Quando Jesus é Senhor da nossa vida. Mas tem casos e casos. Por exemplo, a irmã Nini vai viajar agora. Ela vai para a Índia. Por que ela vai para a Índia? Porque ela necessita de esse período de Natal, Ano Novo, e talvez até o Carnaval, essas coisas. Ela está junto com a família, porque os seus filhos também têm outros caminhos lá, casar, então deixa ela no lugar seguro, vai visitar uma semana, assim, essas coisas por aí, para que ela possa estar bem alugada, porque às vezes ele vai se distanciar daqui do lugar e não quer deixar ela solta, então eles levam para lá, mas dá assistência. Não é uma fuga. Uma fuga é quando a gente aproveita a situação para poder fugir de todas as atividades.
E chega um momento como esse, você vai fazer uma programação na igreja, você tem que visitar a comunicação. Quando você dizer, olha, vou viajar. Seria muito bom ter todo o trecho nessa época, viajasse mesmo. Mas se viajasse não para fugir, nem para arrumar um momento de lazer, mas para todo um parente, eu queria falar de Jesus, dessa grandeza, desse amor de Deus para ele. Eu amo minha tia, eu amo meu tio, eu amo meus filhos, e eu quero falar dessa maravilha. Aí você viaja, aí vem ligou. É para isso que Deus Ligou para avisar. nos fez cristãos céus, para que a gente, todo mundo pregar a palavra do Evangelho. Não é um lugar de refúgio, nem de evangelho e nem de fuga, mas um lugar onde a gente faz com que a palavra de Deus seja proclamada. Porque eu tenho a oportunidade para falar com meus pais e me mostrar agora para ele a nova criatura que eu sou. Falar do conteúdo que há na minha alma, no meu coração, na minha vida. A transformação que Deus faz, a liberdade que eu fui dar de poder falar com a comunidade do Senhor. Então, dentro de tudo isso, a gente vê que às vezes nós fazemos investimentos e muitas vezes não podemos acompanhar o investimento. As mensageiras do rei, por exemplo, os embaixadores do rei, por exemplo. Muita gente dentro das igrejas foi embaixador do rei, foi mensageira do rei. Mas depois que cresceu, Deus abençoou com carros públicos, muito não está nem mais na igreja. Não estão mais na igreja. Porque a igreja que nós estamos hoje administrando é uma igreja que está voltada simplesmente e talvez quase totalmente para abençoar as pessoas com as bênçãos terrenas. O que eu quero dizer? Eu vou para a igreja e vou porque tem culto de bênção hoje, o pastor vai orar para o emprego, vai orar para aquele um carro, essas coisas aí, você vai para aquilo. É errado, não, porque nós temos que abençoar. Porque exemplo que na sua parte era dos pais. Lá em Jeremias. A gente tem que abençoar a comunidade, abençoar todo mundo. Mas antes de abençoar, tem que trazer uma palavra de comprometimento com Deus abençoador. E não só ser suprido as necessidades. A escola dominical pode ser uma escola dominical se tiver um momento de pergunta, um momento de teste, um momento de prova. Porque se só o professor falar na frente, as pessoas não vão aprender. Porque vai ouvir. Eu ouvi, todo mundo ouve. Os ruídos da chuva, do vento, e ninguém aprende muita coisa com ele, não. Mas, quando a gente abre agora, por exemplo, veja o que nós falamos aqui agora. E agora nós abrimos para que vocês possam compartilhar dessa riqueza. Comece a falar o que você entendeu desse problema. E a situação da cruz carregando figurando não é nada cruz. A cruz é aquela que Jesus Sacrifício, né? e das crianças também na família cantar, mas só que não é isso. Vai para o dia de mas nós somos pessoas mais 3 dias de cantar, não é de emoção aqui. Eu achei interessante quando o senhor falou a respeito das crianças, né? Os filhos, né? Os pais levam as crianças, né? Como o senhor falou, né? Que não vai para buscar a Deus, vai para. Porque tem alguma atividade e alguém tem que ter ela. E aí não ensina a ela, né? Porque da honra, toda a glória, seja da Deus, mas sim para elas querem receber aplausos, elas querem ser elogiadas, então achei interessante isso aí. Achei também interessante que você falou a respeito da família, né? Que a gente viaje, não é proibido viajar, mas que a gente vá para levar a palavra. Né? Não vá só para curtir, se investir, mas sim que a gente vá falar do amor de Deus, que a gente vá
é que a gente vá levar a luz, que a gente mostre quem a gente é e ao Deus que a gente serve. Esse Deus é maravilhoso para mim. Falar da alegria que agora tem na minha alma mesmo aqui, né? E aí, quando a gente sai e vê todo mundo ali errado, não está no caminho do Senhor, acha diferente. Aí é educação, esse meio aqui não está me servindo, já estou saindo. Ô, minha irmã, não sai nada, sabe por quê? Vocês não estão falando de Jesus nem um minuto. A gente tem que observar onde está a palavra, o amor de Deus. Porque Deus morreu por todos nós. Porque vocês não dizem, eu vou buscar o Senhor. A minha prima mesmo, nenhuma chamava por Deus, agora já está chamando. Porque do caminho, a verdade, você já viu, eu disse a minha tia e disse a sua tia. Vocês vão partir sem Cristo porque vocês querem. Vocês já tinham oportunidade. Não aceitou porque não quis. Agora vocês vão comer fogo. Quem não obedece a palavra de Deus está no fogo eterno. E não tem salvação. Vocês vão gritar e vão arder. Não vem buscar Jesus quando você vai no silêncio, no meio da chove, da luz. A diferença mesmo, eu digo, busque Deus. Uma coisa. A irmã de Arminda disse a ela, mãe, disse a todo mundo, porque você conheceu a verdade não. Eu vou lá, eu vejo para fora da palavra, eu dou a palavra. Ele ainda diz assim, aqui ó, eu não sei ler, mas vem aqui, pode você ler, é da palavra, e botar na mente. Isso aí é para fazer, isso que vocês façam aí, de trio, de samba, é para fazer. Você está pensando que eu estou brincando, eu estou querendo meu bem. Eu já passei tormento, vida difícil, sacrifício. E morrer no sacrifício também da alma dele, porque Deus não vai nem gostar de mim. Porque vocês não chegam de mim para mostrar o amor, falar que Deus morreu por nós, que nós sofremos. Ele sofreu pior do que ele sofreu. Você viu? Está na palavra. Ainda pelo civil, né? Eu não sei ler, mas eu falo e mostro. Bem, do sabor que eu tenho. E lá, quando eu sair da igreja suficiente, eu vou. Tome a sua. Vai ter mais festa, vai ter Me siga, é verdade. para lá, Quando aceitamos Jesus, cada um com uma experiência diferenciada. O caminho normalmente é Cristo, nós sabemos que é. Mas o propósito também é diferenciado. E às vezes o sacrifício também é diferenciado. A cruz também é diferenciada. Nem todo mundo realmente passa pelo processo. Às vezes o processo de um é mais arduoso, né? O deserto é maior, né? Um aprendizado. Às vezes um aprende com mais realmente riqueza de Deus, né? Entende o chamado de Deus, se aproxima de Deus, né? Com mais ternura e amor. E Deus realmente se apresenta a ele abraça realmente. E tem, não vou dizer que tenha realmente uma cruz realmente assim, leve, mas como Jesus fala, manso e suave, né? A cruz realmente mais suave para carregar, aprender de mim que sou manso de coração, né? E quando é descanso para as vossas almas, então, ou seja, você carrega o fardo que é a cruz sem reclamar, sem sentir realmente peso, porque você está na presença de Deus. Como Paulo chega a dizer, né? Paulo começa a reclamar do espinho na carne, e a Bíblia diz que quando Paulo começa a orar, Deus diz para Paulo, minha graça te basta. Aí Paulo chega agora a dizer, agora eu me agrado, eu sinto prazer na fraqueza, nas angústias, nas perseguições, agora eu sinto prazer. Ou seja, não é mais um peso, para ele não era mais um peso agora, porque a graça de Deus, como diz a Bíblia, que a graça supera a graça. Então a cruz se torna realmente algo suave, não é um sacrifício como o que Cristo fez, é um sacrifício de louvor, de amor, de reconhecimento, de gratidão pelo que Cristo fez, né? Ou seja, eu faço aquilo voluntariamente, eu carrego voluntariamente a minha cruz sem ser obrigado a
a fazer um tipo de sacrifício que querer alguma coisa de Deus, né? Porque eu fiz aquilo. Não, mas eu estou fazendo sacrifício aqui. Eu estou passando por essa prova, porque quando eu passar por essa prova, Deus vai me dar aquilo. Deus vai me abençoar com nada. Eu carrego realmente aquilo, passo pela provação que Deus me permitiu passar, sabendo que a maior riqueza realmente já me foi dada, que foi o que Jesus fez na cruz. Ou seja, eu estando em comunhão com Cristo, tenho realmente essa certeza, essa convicção da minha salvação, da minha paz com Ele, é a riqueza. Sério, eu por nada realmente vou largar a mão disso aí. Isso aí para mim já é o tudo. Estando com Cristo, estando em paz com Ele, para mim já é o tudo. Então, se torna todas as coisas realmente que deve passar, não é mais realmente uma cruz pesada para me carregar. É uma cruz que eu carrego, mas suavemente. Eu fardo suavemente, porque o pesado já deixei os pés dele, da cruz dele, e agora já ando suavemente, tendo a certeza de que realmente a maior riqueza realmente está lá na eternidade, lá quando eu chegar lá realmente essa cruz realmente se tornará em glória, em coroa de glória, como a Bíblia diz, em coroa de glória e em vida eterna. Então, isso não é realmente mais riqueza. Isso é algo realmente que eu faço realmente com todo prazer, com toda alegria. E aí eu fico, quando eu entendo assim, então eu não tenho uma possibilidade de voltar atrás, de olhar para trás, eu tenho até não vou abandonar isso, dizer que a coisa está pesada, eu tenho que abandonar, vou fugir, vou sair, realmente, não aguento mais. Então tudo isso realmente é abolir. Todas essas coisas, realmente, todas essas reclamação, como é que diz assim, o nojo, perder a vontade, né, de estar realmente na presença de Deus, buscando a Deus, tudo isso se acaba, se finda. Quando o salmista Davi diz, tem uma passagem que ele vai dizer assim, que ele aprendeu realmente a servir a Deus, realmente como uma criança, ele diz assim, como uma criança desmamada, né? Ele diz, como uma criança desmamada, realmente a minha alma, realmente, na tua presença, você fez minha alma calar, eu fiz minha alma calar na tua presença como uma criança desmamada. Ou seja, a criança desmamada, né? Você vê que a criança, quando ela mama, ela tem aqueles cestos, né? Às vezes não está nem com fome, mas às vezes a mãe tem que passar até por vergonha, porque ela tem um cesto de querer muito tomar. É como se fosse um vício. Mas quando o filho mama, acaba todo o calundu, né? Toda aquela chororô, que às vezes a mãe realmente tem aqueles testes controlados, que é muita chora. Às vezes não está sentindo nada, mas cada um vai chorar. Mas quando desmama, calmamente, tranquilo, não tem mais realmente aquele zoadeiro. Ou o salmista diz, fiz minha alma calar na frente, como criança desmamada. É o encontro realmente da pessoa realmente com Deus, entender verdadeiramente realmente o que é realmente que Deus fez por você. O que Deus fez por mim. Quando eu entendo o que Deus fez por mim, o sacrifício, então tudo se torna muito suave. Para mim não é mais sacrifício servir a Deus. Então o maior sacrifício foi na cruz. Para mim é um prazer, é uma riqueza, é um louvor. E saber realmente que eu pertenço ao reino de Deus, saber que Deus me escolheu, que eu não estou mais perdido, fui achado, e agora eu tenho um endereço, o endereço é o céu, eu tenho um endereço realmente, eu tenho uma esperança, eu não estou vivendo por acaso aqui para morrer e acabou, eu tenho uma esperança, quando eu passar dessa vida, eu vou viver verdadeiramente a vida não se finda mais como as pessoas realmente acham que se finda aqui. A vida começa quando eu terminar minha vida aqui. Quando minha vida termina aqui, aí a vida verdadeiramente começa. Aí eu entendo mais ou menos por aí. E quando o irmão fala também dessa passagem realmente da gente ir com propósito realmente, para a casa de um parente, de uma pessoa, num sentido realmente de poder fugir de um ambiente como a gente deve aqui, de um carnaval, de uma festa realmente aqui, de um refrigério no lugar, um parente, alguém, mas com proposta de falar, né? Eu pensei aqui na passagem que a Bíblia fala no livro de Mateus, quando ele fala, quando houvesse realmente os acontecimentos, ele diz, puxa para a montanha, e se tiver alguém no telhado, realmente não desça no telhado da casa, se tiver no deserto, não volte para buscar, realmente, né? Então eu entendi que essa passagem, a gente pode aplicar o que o irmão falou nessa passagem, né?
de você realmente fugir para um lugar, não no sentido de correr ou de se esconder, ou no sentido de desfrutar de você mesmo, mas no sentido de você ir com propósito, sabendo realmente que o que você está fazendo ali, realmente você não faz aquilo que você poderia estar, né? Poderia estar no fuja daqui, porque aqui não será realmente mais realmente obrigado, realmente você possa aguentar fazer. Tem um filme, né? Não sei se você assistiu, de um rapaz que ele, numa época de Natal, ele vai para uma cidade, acho que é muito essa fita, para pregar o Evangelho. E quando ele chega lá na cidade, ele começa a pregar o Evangelho na época de Natal, no tempo que o pessoal está falando de Jesus. E ninguém aceita, ninguém aceita. E ele começa a falar, o pessoal naquele espírito de natalino, como o pessoal fala, né? Mas não tanto falando muito como é que diz, da pessoa realmente daquele episódio que é Jesus do Natal, o símbolo do Natal que é Cristo, as pessoas não sei. Aí ele está ali só perdendo tempo e começa a falar, e de repente Deus mostra a ele, você está perdendo tempo, está no lugar errado, com as pessoas não é por aí. Aí ele olha para o outro, ele olha e tem um bocado de pessoas abandonadas, vai ter um mundo deitado. E ele começa agora, as pessoas muito bem vestidas, ele começa a sair daquela visão de pessoas tudo bonitas, vestidas, que no espírito Natal, comprando coisa, e vai para as pessoas que estão lá no dedo, lá na rua, muito bem. Quando ele começa a falar, aquelas pessoas começam a aceitar Jesus. E depois, quando ele vai descobrir, ele aluga o espaço e começa a encher de gente. Você começa a assistir filme, né? Ele começa a encher de gente aquele espaço, de pessoas. Quando ele vai descobrir aquelas pessoas que têm família, às vezes abandonou realmente a família, às vezes são pessoas realmente que são separadas, têm família, são separadas das esposas, mas estão ali realmente naquela situação degradante. Aí elas aceitam Jesus, eles viram um espaço, aceitam Jesus, e aí, naquele espaço realmente que eles começam a conhecer, começam a pegar o Evangelho, aí elas vão agora realmente ser restituídas, a família delas volta para a família, as pessoas que estão separadas, tornam novamente ser restituídas a sua esposa, os filhos novamente, se reencontra com os pais novamente, e agora ele vê realmente que às vezes realmente a gente está num lugar realmente, falando de Jesus, mas às vezes a gente, em vez de estar produzindo blogueirinho, a gente está perdendo dele, porque às vezes tem pessoas realmente que precisam de ser falado de Jesus num momento oportuno que às vezes a gente não fala, e aí aquele único momento que às vezes ela tinha e a gente não falou, e ninguém falou, porque às vezes você olha pela aparência da pessoa e diz, ela não vai aceitar, não adianta nem falar de Jesus. Ali pela aparência do governo não vai nem aceitar, mas aquela pessoa era pessoalmente que era a oportunidade às vezes que ela tinha, às vezes até sucumbe realmente morre sem Jesus, porque eu fiz um juízo classificado, que é o caso que ele estava fazendo, não, um juízo classificado. E a pessoa que eu achei muito que falava que aceitava Jesus dela, eu perdi tempo com ela. E o Evangelho não foi prego realmente para a pessoa realmente que aceitaria Jesus. Eu também meu tempo, eu me chamar. Falei para nós. É importante a gente expressar aquilo que a gente entende. Na verdade, em Mateus 16, 24 a 28, Mateus 16, 24 a 28, eu vou trazer essa mensagem da cruz. Mas quem já perguntou, quando recita esse versículo, para onde a cruz está me levando? Para onde a cruz me conduz? A cruz me leva para onde? Eu acho que a gente tem que perguntar isso. Para onde é que a cruz está me levando? Olha como diz aqui, no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua
que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida, ou se perder a sua alma, ou que dará o homem em resgate da sua alma? Versículo 37. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e dos seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que veja o Filho do Homem em seu reino. Então, qual é a pergunta aqui? Para onde a cruz me leva? É fácil você dizer, a palavra de Deus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, ou renuncie e siga-me. E a pergunta é, para onde é que a cruz me leva? A cruz me leva para onde? A glória de Deus. É? É a glória de Deus. Para onde é que a cruz me leva? Responda. Não é para a glória de Deus? Para a glória de Deus. Quero ouvir todas as respostas possíveis. É colocar a última. Para onde é que a cruz me leva? Para aproximar de Deus. Caminho para a eternidade, né? Na verdade, a realidade é a dificuldade que você vai ter para chegar à eternidade. Porque o pastor carregou a nossa dificuldade, nosso pecado na cruz. É dificuldade. Não é fácil. Já estou aqui a Espírito, o caminho para a eternidade, que é Deus. Gostei dessa. No meu aqui, no 24, É? Para Jesus, a cruz. Não leva até Jesus. E Jesus está onde? No céu e no coração. Olha o que ela disse, ó. A cruz leva para Jesus. Eu disse, Jesus está onde? Ele está no céu e no coração. o meu no 24 aqui, ele é um pouco diferente, onde diz cruz, né? Ele fala: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Então a pergunta foi feita, foi qual? Calvário. É? Calvário. A cruz leva para o Calvário. Onde é que Jesus está? No Calvário. E ele está dizendo aqui: renuncie-se a si mesmo e venha para o Calvário, como eu fui, para ter glória. Porque se alguém amar a sua vida, perde, mas se perder por amor de mim, acha. Então Jesus está dizendo que seguir os passos dele é ir para o Calvário, é morrer com Cristo. Mas na semelhança que a cruz vai me levar ali também, da mesma forma que levou a Jesus. E é o que aconteceu com muitos na igreja primitiva. Morreram de cabeça para baixo, foram queimados na estaca, na jogada e tudo mais. Ele disse: siga-me, e verás a glória de Deus. Então tomar a cruz é seguir, sabendo que vai ser rejeitado por todos e que no final vai te levar para a cruz, para uma morte terrível. Mas vai ter a glória. Aí a sorte aqui, Jesus está no meu coração, Jesus está no céu. Quando Jesus está dizendo isso, ele está na cruz, ele vai para a cruz, meu amigo. E se alguém quiser ir, vem morrer, eu morri. É renunciar a vida, ele está dizendo que é caminho de morte. Seguir Jesus é saber que você vai ter a mesma sentença que ele teve. Aí alguém diz assim: ah, a religião não se discute, porque se eu discutir religião, vou perder o amigo, ou de repente ele vai querer me matar ou qualquer coisa. Vou perder o amigo, mas Jesus está dizendo forçar a entrar. Forçar a entrar. Agora falar de Jesus e falar da cruz e persuadir alguém, questionar alguém a
acerca de Cristo, acerca da salvação, acerca do pecado e acerca da vida que a pessoa está caminhando com Deus, é colocar sua vida em xeque. É colocar sua vida em xeque. E colocar sua vida em xeque significa que você tem que estar cheio de Deus, para que você seja só apenas um instrumento e Deus faça a obra. Como nós falamos aqui, a voz da tua salvação, a minha alma se alegrou, meu espírito se alegrou, ou a criança salvou o meu filho. Porque é Deus que vai fazer a obra, pela vida que você tem em Deus, e o Espírito Santo que habita em nós vai ultrapassar a barreira com a espada do costume, vai penetrar no íntimo das pessoas. E as pessoas que estavam com saudade, a vez de odiando que você aceitou Jesus e agora estavam se distanciando das pessoas, quando você chega à saudade, é tanta que ela vai cobrir, vai aniquilar as trevas, o desprezo de você ou qualquer coisa, e a luz vai raiar e as pessoas vão vir te abraçar com alegria. Pode falar. Romanos 8:16 diz assim: como está escrito, por amor de Cristo, me entregamos. Lê um pouco mais alto, e fala também mais alto, porque você está gravando ali. Para poder ficar lá. Romanos 8:16. Como está escrito, por amor de Cristo, me entregamos todos. Está vendo? Como reputado como ovelha para o mata. Está vendo? É disso que ele está falando. É dessa cruz que ele está falando. É dessa renúncia que ele está falando. É desse caminhar com Cristo. Não é Cristo já glorificado, mas é Cristo no caminho da glorificação, pela morte do Calvário. É isso que ele está falando. Mas é muito fácil dizer. Deus está dizendo: se alguém quer vir para mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Você não sabe nem o que é o significado da cruz, nem para a cruz você estiver falando. Deus está dizendo quando foi que a cruz levou ele. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Renuncie. E ele está dizendo tudo aqui. Que quem quiser salvar a sua vida vai perder, meu irmão. Caminhar com Deus em direção carregando a cruz é perder a vida. É saber que vai morrer. Mas vai morrer por uma boa causa, deixando uma mensagem de vida para aqueles que ficam vivos, para que através da sua vida eles vejam a glorificação ou a glória do Senhor. Então, esse versículo que eu vou para você é muito importante, muito bom. O versículo 35 não, mas está dizendo assim, ele faz uma ilustração do que vai acontecer. Quem se separará do amor de Cristo? A tribulação, a luz, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Está vendo? Você que quer ler os dois versículos de novo e dar referência para ficar gravado, a pessoa pegar aí. Porque isso é importante, isso é escola dominical, onde a gente aprende e ensina. Pode ir. É Romanos 8:36 e 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, sou entregue à morte, todos como reputados como ovelha para matar. Está vendo aí? Onde é que a cruz nos leva? Perigo constante de morte todos os dias. Por amor. Porque Jesus não se desviou do perigo. Não se desviou da cruz, não se desviou do Calvário. Ele está dizendo isso aqui é Jesus que está também nesse caminho. Nesse momento que ele está dizendo da sua caminhada, não está dizendo depois da glorificação. Não está falando da ressurreição. Ele está falando agora, da sua caminhada. Rumo a Cristo, rumo ao Calvário, porque a cruz que você carrega vai te levar ao Calvário. Se você estiver entendendo, tiver compromisso, estiver renunciando tudo que você tem. Mas tem um lugar de evangelho ou de cristão meia boca, né? Meia boca é que tudo que Jesus traz é só o meu
Jesus já levou tudo sobre mim, não precisa mais nada, agora é só graça, é só isso. Vai que isso aí vai dar no céu, mas no céu dá pouco da luz. Pois é. Mas vamos em frente, vamos falar. Tem muita coisa para se fazer. Vamos discutir a questão. Eu achei interessante que o pastor falou das crianças como a Marisete, que tem muitos adultos que levam as crianças para a igreja não num ato de adorar a Deus, mas sim de se apresentar, eu diria assim, para as pessoas. Sendo que a responsabilidade dos próprios pais é educar os filhos, justamente para isso. Eu também achei interessante que o pastor falou das pessoas que carregam a cruz aqui, ó, aquelas de madeira física, pensando que é disso que Jesus está falando aqui no texto. É isso, eu achei muita atenção. Justamente, tem um livro, em seus passos, o que faria Jesus? É quando ele está tentando se desviar e olhar para a cruz e para Cristo. O que ele faria? Ele desistiria? Ele renunciaria? Ele pegava o atalho? Ou ele seguiria em frente? O que Jesus faria nessa hora que você tomar a decisão? Ele fugia? Ou ele seguia em frente ao perigo, sabendo que aquilo ali vai valer a sua vida? Isso pode ser, é um filme bom, achar e assistir. A gente tem até esse filme lá, né? Seguindo os passos de Jesus. Não é? Não fique parado aí não, comente. Precisamos começar com a escola dominical. O que você diz, traz para os outros. Olha o que realmente coisa aí, irmão. Muito bom. Fundamentando. Se alguém quiser vir para mim, é que você está dizendo qual é o resultado daquele que renuncia a sua vida e caminha em direção a Jesus. Morte, espada, perigo, fome, nudez, ele vai dizendo tudo, você está exposto a tudo. Porque alguém vai lhe espoliar, tirar tudo, tirar os seus bens. E se os seus bens não for bastante para sustentar ele, para contentar, ele vai tirar a sua vida. Tirar a sua vida, porque os bens não foi bastante. Porque se tirou o seu bem e você continua firme com Jesus, ele vai tirar a sua vida. Vai tentar lhe calar. Aquele filme de Isaías de Fátima, né? Bom, interessante. Uma passagem em que João é levado diante do rei ali, Nero, né? Esse é Nero, né? Aí ele fala para João, interessante aquele filme, ele fala para João está algemado, né? Para ser levado para a Fátima. Aí ele fala para João, velho, se você não renunciar, eu vou tirar Todos os seus seus bens. Aí ele fala, eu não tenho bem, e se eu tivesse, ainda que você tirasse, eu sou rico porque tenho uma Cristo. Aí ele fala assim, então assim eu vou depender. Aí ele fala assim, cadeia não pode perder que Cristo já libertou. Ele sendo assim eu vou tirar a sua vida. E assim, então assim eu darei com Cristo, que é a verdadeira vida. Interessante isso. Diante da cruz mesmo, você crucificado. Então é isso. A mensagem tem que ser clara. E sempre prega uma mensagem dessa para as crianças que vai chegando para a igreja, para os jovens adolescentes, falando que seguir a Cristo é renunciar os prazeres, as vontades, as alegrias, os gozos, as festas, as farras, sei lá, as guloseimas, tudo isso. A guloseima é uma coisa que vai ter na igreja porque a gente sabe que vai passar do horário, a gente precisa se alimentar e tudo mais, a gente faz aquela coisa. Mas aquilo não tem que ser, eu vou para a igreja porque vai ter churrasco, eu vou para a igreja porque vai ter festa, eu vou para a igreja porque depois vai ter isso e aquilo. A Bíblia diz que essa aí Não é isso. é que tem que E a gente está buscar atraindo as pessoas para esse caminho. o que permanece, mas não o que perece, né? A É. Bíblia fala isso. E você pode ver quando tem um evento desse na igreja, geralmente as famílias vêm todas, traz todo mundo aqui, 40 e tudo mais. Por quê? Porque quer ouvir, não quer nós agradecer a Deus todos os dias, ou porque vai ter depois como se der. Aí vem por isso. Ah, não vai ter, porque depois vai ter uma feijoada, vai ter isso aquilo, vai ter um churrasco, aí traz todo mundo. Traga a família toda vem. No caso de Jesus não, no caso do churrasco. Vai ter uma outra linda, né? Quem vai questionar? Então a gente tem que
Os jovens têm vergonha de ir para a igreja. Tem vergonha. Começa na igreja, olha quantos jovens esse pastor aqui. Olha onde estão. Não é que não pregamos a palavra de pregar, mas o mundo sufoca. Parece que nunca Porque ouviu quando ele falar. não tem compromisso, você prega, mas ele não se compromete nas aulas, então o mundo sufoca. E eles abandonam Jesus. Mas muitos não pregam Jesus e ensinam o que é. E esses que fogem, eles fogem, mas tinham no coração uma semente. Tem muito que sabe que tem que voltar. Porque todos que a gente encontra, ele diz, não, eu vou voltar para a minha igreja. Eu vou voltar para a minha igreja. Eu não deveria ter saído. Ele vai dizer que eu vou voltar. Eu tenho que voltar. Ele tem medo de convência. Se eu voltar, se ele voltar para a igreja. Ele sabe que é aprendido. Mas mulher não disse, não, nós temos uma fase aqui que a gente tinha. Aí Mensageira ele pagava 2 professoras da Mensageira do Rio. Ela estava aqui. E aí ficou aqui um bom tempo, 2 anos aqui com elas aqui, mas olhava, porque a gente gastava bastante, porque todos os dias que era serviço de semana, ela tinha um gasto só de fazer coisa para a Mensageira. Aí era assim, tocava, fazer salgado, fazer coisa e tal, trazer para aqui, e tinha um bocado de menina negra. Mas Mensageira era professora. Mas um dia, depois de um tempo, eu chamei e disse, eu chamei a professora. Eu disse, minha irmã, eu queria entender um pouco como é que vocês trabalham com esse ministério das mensageiras. Porque eu estou entediado, eu queria só que eu perguntasse para entender um pouquinho essa dinâmica. É que eu vejo que as crianças vêm 3 vezes aqui por semana, mas eu não vejo nenhum trabalho das mensageiras apresentado na igreja, nem às quartas, nem no domingo, nem qualquer dia de culto. Mas não, mas a mensageira não é para isso não. A mensageira não tem nada a ver com o trabalho da igreja. Não tem nada a ver. A mensageira é um trabalho à parte. E professora que representava a mensageira na convenção primária. Eu disse, você tem certeza disso? Tenho, mas é assim toda a igreja. Aí eu chamei ela e disse, olha, a partir de hoje, a gente está encerrando esse ciclo. Aí eu mandei ela levar para o prato, aí eu perguntei para a presidente do bom, mandei levar todos os instrumentos de música, o rádio que a gente tinha comprado, aquela música ali, aquela coisa ali, eles podem levar tudo isso. Aí eu trabalho com vocês e acabei com o trabalho. Porque como é que eu vou fazer um investimento desse? O trabalho da mensageira fazia tantas coisas ali, mas não ensinava nada sobre a Senhora do Temor de Jesus. Que é isso, amigo? Eu desisti. E já tinha 3 anos que eu tenho que dar as coisas. Dando para elas. Não é? Gastando toda vez que fazia as coisas e sem nenhum propósito. Quando terminou, ninguém veio para a igreja, a juventude, ninguém veio, porque não tinha nenhuma intenção de produzir ela na igreja. Então significa que quando você coloca uma pessoa que não tem o temor de Deus, mas ela desempenha um trabalho na igreja porque é voluntariosa, porque o voluntarioso ele está procurando uma oportunidade para fazer alguma coisa. Mas ele não é alguém que está entendendo o que é que está se fazendo, alguém que está encarnado naquilo que está se fazendo e sabe o que é que está se fazendo, o que é que nós estamos fazendo. E quando você sabe, você está olhando de um lado para o outro, você aguarda aquilo, você olha tudo, você vê o erro que está acontecendo, você vê alguma coisa que está fora do lugar. Mas quando você está desempenhando só o papel de voluntarioso, você só faz aquilo que ele manda ali. Se der errado, se não der, não está nem aí. Eu fui mandado fazer isso. Foi isso que eu mandou fazer. Aí vem a serpente, ela me enganou. Eu comi. A mulher que me deu, ela lá. Mas todo mundo vai receber a sentença. Porque se está dentro do campo, todo mundo tem que saber para onde é que está vindo, porque antes houve uma ordem. A ordem foi isso, a ordem foi dada para um, foi dada para todos. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis. Porque se
E também não é um versículo para qualquer um recitar, não. A palavra de Deus está dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, por cada dia a sua cruz, não sabe nem o que é que está dizendo. Fala as coisas porque aprendeu com aquele versículo, vai recitando, mas não tem compromisso com nada, não sabe o que é que está dizendo, e não está disposto jamais a sofrer nada por isso aí. Porque não sabe o que é que está dizendo. Acho que é bonito o versículo aí, recita porque é bonito. Quantas vezes você leva uma coisa com você porque você acha bonito? Você leva uma coisa com você porque você vê todo mundo levando. Mas na verdade você não tem nada a ver com aquilo. Eu tive até time de futebol. Às vezes você veste uma camisa do Vitória, uma camisa do Bahia, uma camisa do Flamengo. Você não tem nada a ver com o Bahia, você não tem nada a ver com o Flamengo, você não tem nada a ver com o Vitória, você não ganha nada deles, eles não lhe dão nada. Muito pelo contrário, você se gasta, dá, mas não recebe nada, mas você está ali, vestindo aquela coisa que não é você e que não tem nada a ver com você. Para honrar aquele que não te honra. Mas tratar de Jesus não, é algo interior, é dentro, é a minha realidade, é o meu DNA, é a minha vida. Eu não estou carregando um símbolo, um protótipo, eu estou carregando a realidade, a essência. Porque com a camisa ou não, eu sou cristão. Com a Bíblia ou não, eu sou cristão. Porque se a Bíblia é bom, você vai ver. Isso aí é a essência da graça de Deus, do temor de Deus. É isso. E se você não tiver vestido com a camisa do Bahia, alguém vai saber que você é Bahia. Não tiver vestido com a camisa do Vitória, alguém vai saber que você é torcedor. Se não tiver vestido com a camisa do Palmeiras. Mas quando se trata de Jesus é diferente. O seu comportamento, o seu caráter, a sua forma em si, o contexto da sua vida, da sua postura, vai revelar quem você é. Porque o reflexo exterior vem da realidade interior. Então, eu acho que é tudo isso aí. É desse jeito. É desse jeito. Mas vamos em frente. Pode falar. Ou acabou as falas, porque tem mais nada para dizer. Olha, gente, a escola bíblica dominical. Você não está disposto? Aí não adianta nem forçar ninguém nada. Talvez já é 10 e 20. O meu amigo trabalhou com o outro daqui, né? E é 10 e 20. Porque as coisas vão gerando a partir do momento que eu interrompo. Quando eu falo, o que eu falo vai abrir os horizontes. É você botar uma frase no computador, falando lá, e de repente, uma frase você botou. Aí você vai escolher qual é que você quer. Saiu um bocado de coisa ali para você pesquisar. E quando você abriu aquela, levou uma fonte irretocável. Aqui também não é diferente. Quanto mais você fala, mais se abre, mais explicações vêm, mais conceito de formação da consciência daquilo que a gente está tratando, vai levar a gente a aprender mais. Mas se o cara fica cansativo, porque não vale a pena conversar, eu não entendi nada mesmo, então, ou está dizendo já basta, já falou demais, sei lá o que, não sei. Vai? Mas eu estou falando aqui, não achei, não. São aqueles que não acham em mim motivo para se escandalizar. É uma coisa. A interessante é assim. Ele fala realmente que feliz é a pessoa que passando por qualquer momento, quer que seja ele tem que passar por isso. Ele não diz realmente que Cristo realmente é um peso que vai transformar que Jesus realmente não é. Que o caminho realmente que ele está andando no Evangelho é a realidade, o melhor. Não vai olhar para nada nem para outro. E Paulo chega a dizer, conta ali, eu não vi que você vai falar comigo. Quando eu vim ter com você, eu não propus a falar outra coisa, senão da cruz de Cristo, pela qual ele está para mim e ele para o mundo. Na verdade, a crucificação é Paulo, é o dia que é zero. Está vendo? Essa tem que olhar. E
não recitar esse versículo negligentemente, achando que isso aí vai me salvar de alguma forma. Não vai. Renunciar a vida e seguir a Jesus só lhe leva à morte. Mas o sangue do cristão é semente, vai salvar muita gente. Pela morte de Cristo na cruz, ó, já passou, o sangue dele nos salvou, no dia de Aquele jovenzinho que hoje está nos campos aí, né, na internet, que era cantor J.A., né? J.A., né? J.A. Ah, do Raul Raul Gil, até do Raul Gil, sim. A vida daquele jovem é interessante, porque como o irmão relatou de criança sendo aplaudida, né? E ele tinha um dom dele, muito especial, louvar a voz dele. Mas só que os pais, assim, os pais dele mas aí ele foi, eu me lembro da época que ele era pequenininho ainda, e eu vi, vocês foi com aquele, vocês pagando, uma reportagem que o pai falou, que o pai entregou ele na igreja, essa igreja de Cida Malafaia, Vitória em Cristo, né? E pediu para a Cida Malafaia o gasto da vida desse jovem, a carreira dele, acompanhasse ele na caminhada realmente, para que ele não se desviasse muito da evangelizar, porque ele, pai, via que ele era uma pessoa especial, precisava de uma cuidado especial. Mas o cuidado que foi dado a ele, acho que não foi a mim, foi isso que ele não falar de aplausos, porque ele estava bonito, né? Uma voz bonita, esse tom aí. E a glória era dele. Ele era ele ia para esse negócio de aquele negócio de show de calor daquele nome. Raul Gil. levou a fábula para receber glória. Receber toda a glória ali, né? Então acabou realmente E é isso que se ele desviando com essa situação aí. Ah, você tem uma boa voz, você precisa cantar, vamos fazer o grupo, vamos gravar, e de repente chega ali, você tem uma boa voz, aí a voz do grupo vem. Ah, você tem que sair, cante para o grupo, cante esse tipo de música e tal. Porque com isso aí, as músicas evangélicas não vai levar nada. Vai ser isso, aí você tem que cantar com essa música, isso vai explodir. Aí vem um pé para você se abandonar. E é isso que não faz, Foi isso, porque não a é estrutura não é fundamental. Deus, eu queria acesso, fundado nas costas, para servir a Cristo, primeiro acontece isso. Aí você está procurando um lugar só, está procurando uma É do sermão do monte, né? e não uma porta dele. Tem coisas que não servem a Deus. Com integridade. Esse é o problema. Tá aqui, capítulo. Vamos agradecer a Deus? Se vocês falam assim, a gente poderia muito mais caminhar. Para vocês se prepararem, já está de bom tamanho. Deus Pai que está no céu, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Muito obrigado por aqueles que não puderem estar presentes, muito obrigado por aqueles que estão viajando, aqueles que estão se preparando para viajar. Ó Deus, não deixe de se perca, Senhor, no devaneio, Senhor, das ansiedades, Senhor, e do conforto, Senhor, terreno, mas que o propósito de viagem, Senhor, que de cada um seja o propósito de glorificar o teu nome, de falar das tuas maravilhas e de mostrar a transformação que o Senhor faz em cada vida, quando conhecemos verdadeiramente a Jesus. Para que possamos assim, Senhor, glorificar o teu nome em qualquer circunstância, para que o Senhor nos socorra no momento oportuno. E a nossa vida, Deus, nosso espaço, no projeto da vida, que seja uma comunidade, a sua casa, a sua casa, Senhor, quando Deus recorda a sua mão sobre ele, renova as forças, quando ele chegar no base, e assim se alimentar e voltar. Isso restaura uma forma especial a sua saúde, Senhor, no seu nome de Cristo, nos seus olhares, nos seus trabalhos, todos os moradores, Senhor, do condomínio, Deus está em contato, trabalhando,
vai encarecer as roupas. Vocês estão trabalhando aqui, Senhor, Beatriz, na comunidade da igreja, abençoe a família da Sim, Senhor, elas eram da igreja, todas elas, mais, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, já tem esperança, que está orando, toda ela, abençoa todo o seu povo desse dia, abençoa as igrejas que nessa hora estão sendo edificadas, Senhor, abençoa as vidas que estão se projetando, Senhor, de graça, de extensão, Senhor, para dar saudável, que não seja simplesmente matar saudável, mas seja, Senhor, mostra uma mostra maravilhosa, Senhor, da riqueza da tua graça, da tua força, já, Senhor, nos planos maravilhosos que já está fazendo aqui, Senhor, sobrado, Senhor, abençoe o irmão Wilson, Senhor, com essa presteira maravilhosa, esse carinho maravilhoso, que ele dá para os seus pais, Senhor, para mim. Nós, então, o Senhor sabe que vai nos esquecer, Senhor, se ainda não estamos ali, é por isso ainda não nos permitir, está nos preparando para chegarmos ali, Senhor, chegar na hora certa, para que o Senhor possa nos usar de maneira especial. E a palavra que seja do nosso lado, seja uma palavra, seja um remédio, que é Espírito, Senhor, pois é, conduzida pelo nosso Consolador, Espírito Santo. Nos abençoa, abençoa o médico, Senhor, abençoa ali a casa do Rio, chamada do Hospital HGE. Pode ser o Senhor, abençoa todos os hospitais da cidade, Senhor, abençoa as penitenciárias, todos os presidiários, em nome de Jesus, abençoa também todas as cadeias públicas, Senhor, de toda a necessidade desse Estado, em nome de Jesus, e todos os preitos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os advogados, os políticos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa as férias de cada um deles, Senhor, que tem planos, Senhor, e planos que sejam para o Brasil, para as cidades, para os estados, que sejam, Senhor, alto voluntário, para que o povo possa ter de evangelho e de paz. Abençoa a cultura, abençoa o nosso Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, nós acendemos, Senhor, todo o teu povo, abençoa a nossa esposa, a nossa comunidade, a juventude da nossa comunidade, em nome de Jesus, livra aqueles, Senhor, nessa festa, Senhor, nessas fanfarras, Senhor, que estão realmente também, Senhor, sujeitos, Senhor, a algo trágico. Que o Senhor desde já vai repreender em nome de Jesus todo espírito de tragédia, todo espírito de loucura, Senhor, nas estradas, plantando os caminhos, Senhor, para que ele possa ter uma viagem abençoada por Deus, tanto a ida como a volta, Senhor, e seja conduzido pelo Senhor, abençoa as suas famílias que esteja, todo espírito, Senhor, de tragédia, de traição, de loucura, Senhor, e de tudo que não procede de Deus, que cai por terra, em nome de Jesus. Meta, Senhor, a viagem desses que já estão planejando, Senhor, tragédia e planejando mal, em nome de Jesus. Meta, Senhor, em nome de Jesus, coloca uma barreira para que ele não possa passar, Senhor, por esse caminho, para assim, Senhor, não ser feito, Senhor, assim, executado, Senhor. Damos graças a Deus por tudo, abençoe esse dia, Senhor, aparece os caminhos, Senhor, o plano dele, os caminhos, para que ele seja de uma vez chegue a família, Senhor, abençoe o Paulo, abençoe o doutor, abençoe a Bruno, Mateus, todos os demais. Deus nos obrigado por essa vida, pela graça da vida, Senhor, que o teu filho Daniel abençoe cada dia, Senhor, assim, pela tua graça, possa fortalecer o Senhor, porque eu tenho certeza que o futuro, Senhor, tem planejado para o futuro, Senhor, futuro de glória, Senhor, futuro de glorificação também, de exaltação, ativa o temor e a tua graça, conhecimento e a vida, Senhor, no Espírito Santo que habita em nossos corações, viva nossas vidas, Senhor, abençoe o nome de Sérgio, em nome de Cristo, que quer se aprofundar, Senhor, pois que é muito alegria, Senhor, Deus, Senhor, a sua comunidade, a sua cultura, Senhor, Senhor, irmão Marcos, Senhor, abençoa todo o teu povo, Senhor, irmão, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela força para eles enviados, Senhor, para em nome de Jesus, todos os dias, Senhor, nessa maratona, assim, Senhor, em nome de Jesus, fazer aquelas golosinas, Senhor, maravilhosas, Senhor, para que possamos assim nos alimentar, para termos força, Senhor, e a cada dia, Senhor, todos glorificando o teu nome, por esses sabores maravilhosos que está aqui, que foi preparado, Senhor, para que possamos assim ser fortalecidos e assim, Senhor, para viver essa reflexão. Muito obrigado, a nossa vida, e a nossa nosso retorno, para o nome de Jesus. Amém.